Não engole, vó, por favor, não engole. A mãozinha da minha neta Lia, com seus 9 anos de ossos frágeis, segurou meu pulso enquanto o comprimido branco se dissolvia na minha boca. Seus olhos eram 2 poças de medo urgente fixas no meu rosto. Era outubro de 2025, e naquele apartamento pequeno em Campinas, com o cheiro de produto de limpeza ardendo no nariz, descobri que minha própria filha havia me transformado numa prisioneira química. O alprazolam que Rogério me dava todo dia não era calmante para a vovó nervosa. Era a chave que eles usavam para me roubar a lucidez enquanto planejavam vender minha casa e meu futuro. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido com pessoas idosas na família. Às vezes, a gente não percebe quando alguém que amamos está sendo envenenado bem debaixo do nosso nariz. Meu nome é Yolanda Silva Santos. Tenho 78 anos e durante 6 décadas fiz doces para casamentos, aniversários e festas em Campinas. Minhas mãos ainda tremem quando lembro daquela terça-feira, quando tudo mudou. Eu estava sentada na poltrona da sala, aquela poltrona azul marinho que comprei quando a Beatriz nasceu. E como sempre, às 8 da noite, meu genro Rogério aparecia com um copinho d'água e aquele comprimido branco. "Toma aí, dona Yolanda, pro seu nervosismo", ele dizia com aquele sorriso que eu achava gentil. "O médico disse que a senhora precisa ficar mais calma, né?" 3 meses. 3 meses inteiros eu engoli aquela porcaria achando que estava ficando louca, que minha cabeça não prestava mais, que era normal esquecer onde colocava as coisas, não conseguir lembrar se tinha pagado as contas, sentir aquela sonolência estranha que me deixava meio aérea o dia todo. 3 meses fingindo que tudo estava bem enquanto eles me roubavam devagarzinho. A casa onde morei 45 anos, onde criei minha filha sozinha depois que o João morreu num acidente de moto, onde recebi centenas de clientes que viraram amigos, onde ensinei a Lia a fazer brigadeiro. Essa casa estava sendo vendida sem eu saber. Rogério trabalhava numa distribuidora farmacêutica e tinha acesso fácil a medicamentos controlados. Beatriz, minha única filha, havia falsificado minha assinatura em documentos que me declaravam incapaz de administrar meus próprios bens. Mas naquela terça-feira, quando a Lia segurou meu pulso, algo mudou. Os olhinhos dela brilharam de um jeito que eu não via há tempos, como se ela estivesse tentando me dar uma mensagem secreta. E foi aí que entendi que não estava ficando doida. Estava sendo envenenada. "Lia, o que foi, minha princesa?" sussurrei, fingindo que ia engolir o comprimido. "Vó, eu vi o papai falando no telefone." Ela sussurrou de volta, olhando para os lados para ter certeza de que ninguém estava escutando. "Ele disse que em 15 dias você não vai mais morar aqui." Meu coração deu um pulo. 15 dias. O prazo estava correndo e eu nem sabia. Fingi que o remédio tinha me deixado sonolenta e fechei os olhos, mas por dentro eu estava fervendo. Como é que uma filha faz isso com a própria mãe? Como é que um genro que eu tratei como filho durante 12 anos consegue olhar na minha cara e me drogar todo santo dia? A Beatriz apareceu na sala naquele momento, com aquela cara de cansaço que ela sempre fazia quando olhava para mim. "Lia, vai escovar os dentes. Vó já tomou o remédio e precisa descansar." "Mas mãe, eu queria ficar mais um pouquinho com a vó." "Lia, vai já pro seu quarto. Vó está doente e precisa de silêncio." Doente. Eu não estava doente coisa nenhuma. Estava sendo drogada para ficar quieta enquanto eles tramavam nas minhas costas. A Lia me deu um beijinho na testa e saiu correndo, mas antes sussurrou no meu ouvido: "Vó, amanhã eu te mostro uma coisa." Fiquei a noite inteira pensando. 45 anos naquela casa. 45 anos acordando às 5 da manhã para fazer doces, recebendo mães desesperadas que precisavam de um bolo de última hora, ensinando receitas para noivas nervosas, consolando viúvas que vinham buscar brigadeiros para o velório do marido. Aquela cozinha era meu mundo. O fogão de 6 bocas que comprei prestado em 1980, a geladeira industrial que o João instalou, a mesa de mármore onde eu sovava massas. E a Beatriz queria vender tudo isso para quê? Para pagar as dívidas do Rogério? Para comprar um apartamento melhor na região do Taquaral? Para me enfiar num asilo e fingir que estava cuidando de mim? No dia seguinte, fingi que estava confusa como sempre.
Tomei café da manhã, meio aérea, fiquei vendo televisão na sala, respondi para tudo que a Beatriz falava. Mas quando ela saiu para o trabalho e o Rogério foi para a distribuidora, a Lia veio correndo para a sala com uma sacola plástica na mão. Vó, olha isso aqui, ela disse, tirando da sacola um monte de caixinhas de remédio. Eu peguei isso no quarto da mamãe. Tem um monte de remédio com o seu nome, mas você nunca foi no médico. Meu sangue gelou. Eram caixas e caixas de alprazolam, todas com receitas falsas no meu nome. Tinha também uma pasta com documentos, e quando abri essa pasta, meu mundo desabou de vez. Era um laudo médico falso dizendo que eu tinha demência senil, uma procuração que eu jamais assinei dando poderes para a Beatriz administrar meus bens. Um contrato de venda da minha casa já assinado por ela, com data marcada para daqui a 12 dias. E o pior de tudo, um formulário de pedido de vaga no Lar dos Idosos São Vicente, aquele asilo que fica na Vila Industrial, onde os velhinhos ficam largados vendo televisão o dia inteiro. Vó, por que você está chorando? A Lia perguntou, passando a mãozinha no meu rosto. Como é que eu explico para uma criança de 9 anos que os próprios pais dela são criminosos, que eles estavam me roubando e planejando me largar num asilo? Que durante 3 meses eu vivi numa névoa química para não atrapalhar os planos deles? Lia, minha princesa, eu disse, segurando as mãozinhas dela. A avó precisa da sua ajuda. Você consegue guardar segredo? Ela balançou a cabeça que sim, com aqueles olhinhos brilhando de aventura. Hoje à noite, quando o papai trouxer o remédio, a avó vai fazer de conta que engoliu, mas não vai engolir de verdade. E você vai fingir que não viu nada, tá bom? Mas vó, e se eles descobrem? Não vão descobrir, minha linda. A avó já lutou muito na vida e sabe se defender. E vocês, o que fariam no meu lugar? Se descobrissem que a própria filha estava planejando roubar tudo que vocês construíram na vida? Se vissem que alguém que vocês amavam estava disposto a destruir vocês para resolver os próprios problemas? À noite, quando Rogério apareceu com o maldito comprimido, eu estava preparada. Peguei o remédio, levei à boca, fiz o movimento de engolir e tomei a água. Mas o comprimido estava escondido embaixo da língua. Assim que ele saiu da sala, cuspi aquela porcaria na palma da mão e joguei no vaso sanitário. Pela primeira vez em 3 meses, passei uma noite inteira acordada com a cabeça limpa. E naquela noite, deitada na minha cama, escutando a Beatriz e o Rogério conversarem no quarto deles através da parede fina, descobri tudo. Faltam 11 dias, Rogério. Você tem certeza de que ela não vai criar problema? Relaxa, Bia. Com a dose que eu tô dando, ela nem vai perceber quando a gente chegar no cartório. Ela assina qualquer coisa. E se alguém desconfiar? E se o cartorário achar estranho? Quem vai desconfiar de uma filha cuidando da mãe doente? Todo mundo sabe que velhinho fica confuso mesmo. Além do mais, eu tenho o laudo médico do Dr. Henrique. Ele me deve alguns favores. Dr. Henrique. Esse nome ficou gravado na minha cabeça. Era o médico que havia assinado o laudo falso da minha demência, provavelmente em troca de algum favor do Rogério relacionado aos medicamentos da distribuidora. E depois? Quando ela estiver no asilo? A Beatriz perguntou. Depois a gente vende a casa, quita nossas dívidas e compra aquele apartamento novo. A Lia vai ter um quarto maior, você não vai precisar mais cuidar da sua mãe, e eu vou conseguir pagar o que devo no banco. Cuidar de mim. Eu que cozinhava para eles todos os dias, que cuidava da Lia quando eles saíam, que pagava metade das contas da casa com a minha aposentadoria. Cuidar de mim como se eu fosse um fardo, um problema que precisava ser resolvido. Mas o que eles não sabiam é que uma mulher que criou uma filha sozinha, que construiu um negócio do zero e que sobreviveu a 45 anos de vida, não ia se deixar enganar assim tão fácil. Na manhã seguinte, quando eles saíram, liguei para o Dr. Fernando Almeida, aquele menino que hoje é médico geriatra no Hospital das Clínicas, mas que há 20 anos comia meus brigadeiros toda semana, quando a mãe dele vinha buscar doces para a escola onde ela trabalhava. Dr. Fernando, aqui é a dona Yolanda, a doceira da Vila São João. O senhor lembra de mim? Dona Yolanda, claro que lembro. Como a senhora está? Faz tanto tempo. Doutor, eu preciso da sua ajuda. É urgente.
E foi aí que comecei a planejar minha vingança. Porque uma coisa eu aprendi nesses 78 anos de vida: quando alguém tenta te passar para trás, você não fica chorando no canto. Você se levanta, limpa as lágrimas e mostra para essa pessoa que mexeu com a vovó errada. O Dr. Fernando marcou um encontro comigo para o dia seguinte, num horário que eu sabia que a Beatriz e o Rogério estariam trabalhando. Mas antes de me encontrar com ele, eu precisava juntar mais evidências. E a Lia, minha pequena detetive, estava disposta a me ajudar. Vó, eu sei onde a mamãe esconde as coisas importantes. Ela sussurrou para mim na manhã seguinte, enquanto a Beatriz estava no banho. Tem uma gaveta na cômoda dela que está sempre trancada. E você sabe onde está a chave, minha esperta? Ela deixa numa caixinha em cima do guarda-roupa. Eu vi quando ela guardou. Meu coração bateu forte. Uma criança de 9 anos não deveria estar vivendo essa situação. Não deveria ter que escolher entre os pais e a avó. Mas ali estava ela, com aqueles olhinhos determinados, disposta a me ajudar porque sabia que algo estava errado. Esperamos a Beatriz sair para o trabalho. Ela trabalhava numa loja de roupas no centro de Campinas e sempre saía às 8h30 da manhã. O Rogério já havia ido para a distribuidora farmacêutica onde trabalhava como gerente de estoque, posição que lhe dava acesso fácil aos medicamentos controlados que ele desviava para me dopar. Lia, sobe na cadeira e pega a chave para a avó, pedi, segurando a cadeira para ela não cair. Quando ela abriu aquela gaveta, foi como abrir uma caixa de segredos sujos. Tinha uma pasta inteira com documentos falsificados. Receitas médicas no meu nome que eu nunca havia visto. Um contrato de venda da casa, já assinado pela Beatriz se passando por mim. E o pior, um e-mail impresso do Asilo São Vicente confirmando minha vaga para o próximo mês. Vó, por que tem o seu nome nesses papéis? Você foi no médico escondida? A Lia perguntou, com aquela inocência de criança que ainda não entende a maldade do mundo. Não, minha linda. A avó nunca foi nesses médicos. Alguém fez esses papéis mentindo. Mas quem faria uma coisa dessas? Como é que eu explico para uma criança que os próprios pais dela são criminosos, que a mãe dela falsificou documentos e o pai dela estava me drogando há 3 meses? Que eles estavam planejando me roubar e me abandonar num asilo para ficar com minha casa? Às vezes, minha princesa, as pessoas fazem coisas ruins quando estão desesperadas. Mas a avó vai resolver isso, tá bom? Fotografei cada documento com o celular que a própria Lia havia me dado no ano passado. Um daqueles celulares simples para idosos, mas que tinha câmera. Cada papel falso, cada assinatura forjada, cada evidência da traição que minha própria filha estava armando contra mim. Enquanto organizava as evidências, as memórias vieram como uma enxurrada. Lembrei da Beatriz pequena, chorando no meu colo quando o pai morreu. Eu trabalhando para sustentar as duas sozinha. O casamento dela com o Rogério, quando gastei todas as minhas economias para fazer a festa dos sonhos dela. E lembrei dos últimos anos, das críticas constantes sobre a casa ser velha, sobre eu ser teimosa, das vezes que ela falava para as amigas: minha mãe está ficando difícil de lidar. Às vezes eu acho que ela não está bem da cabeça. Não estava bem da cabeça porque estava sendo drogada, Beatriz. Estava confusa porque seu marido me envenenava todo santo dia. O Dr. Fernando me recebeu no consultório dele com o mesmo carinho de sempre. Ele havia se tornado um dos melhores geriatras de Campinas, mas ainda lembrava da Dona Yolanda, que fazia os brigadeiros mais gostosos da cidade. Dona Yolanda, a senhora está diferente, ele disse, me examinando. Mais alerta, mais presente. Não parece alguém que está com demência. Doutor Fernando, eu preciso contar uma coisa para o senhor. E preciso da sua ajuda. Contei tudo. Mostrei as fotos dos documentos, expliquei sobre os medicamentos, falei sobre o plano de me internar no asilo. O doutor Fernando ficou sério. Dona Yolanda, isso é crime grave. Estão cometendo vários crimes contra a senhora. Falsificação de documentos, apropriação indébita, medicação forçada, maus tratos contra idoso. Eu sei, doutor, e eu quero que eles paguem por isso. Mas preciso de provas médicas de que não tenho demência nenhuma. Ele fez uma bateria completa de exames comigo. Teste de memória, teste cognitivo, avaliação neurológica. Em 2 horas estava comprovado.
Yolanda Silva Santos, 78 anos, estava em perfeitas condições mentais. Agora me diga uma coisa, Dr. Fernando, falei. O senhor conhece um médico chamado Henrique que trabalha com exames psiquiátricos? Dr. Henrique Morato? Sim, conheço. Por quê? Ele assinou o laudo falso da minha demência. O rosto do Dr. Fernando ficou vermelho de raiva. Esse homem é uma desgraça para as medicinas. Já foi denunciado várias vezes por fazer laudos falsos em troca de dinheiro ou favores. Mostrei a foto do documento. O Dr. Fernando balançou a cabeça com nojo. Dona Yolanda, a senhora precisa denunciar isso tudo. Não só para se proteger, mas para proteger outros idosos. Foi aí que entendi que minha vingança não era só contra a Beatriz e o Rogério. Era contra um sistema inteiro que permite que filhos roubem pais, que médicos falsifiquem laudos. Doutor, eu quero fazer uma denúncia formal, mas preciso fazer isso direito, para que eles não escapem. A senhora vai precisar de um advogado e vai precisar denunciar no Ministério Público. Esse tipo de crime contra idoso é levado muito a sério. Voltei para casa com o coração mais leve e a cabeça mais pesada ao mesmo tempo. Leve porque agora eu sabia que não estava ficando doida. Pesada porque agora eu tinha certeza de que minha própria filha era capaz de me roubar e me abandonar. Mas a Lia estava me esperando com uma descoberta que ia mudar tudo. Vó, eu ouvi uma conversa do papai no telefone. Ela sussurrou puxando minha saia. Ele estava nervoso. Disse que alguém descobriu que ele pegou remédios da empresa. Meu sangue gelou. O que mais você ouviu, minha linda? Ele falou que precisa vender logo a casa porque a polícia pode descobrir. E que se você não assinar os papéis hoje, ele vai colocar mais remédio na sua comida. Hoje. Eles iam tentar me forçar a assinar hoje. E se eu me recusasse, iam me drogar ainda mais forte. Lia, eu preciso que você me ajude com uma coisa muito importante. Você consegue ligar para o Dr. Fernando e pedir para ele vir aqui hoje à noite? Eu consigo, vó. Mas por quê? Porque hoje à noite a avó vai parar de fingir que está drogada. E quando isso acontecer, seus pais vão tentar me obrigar a assinar esses papéis. Mas eu vou estar pronta. E vocês conseguem imaginar a coragem que uma criança de 9 anos precisa ter para escolher entre proteger a avó e obedecer os pais? A Lia estava disposta a me ajudar, porque sabia que o que eles estavam fazendo era errado. Mesmo sem entender completamente, ela sabia. Às 5 da tarde, quando a Beatriz chegou do trabalho, ela veio com uma pasta cheia de papéis e uma cara de determinação que eu não via há muito tempo. Mãe, hoje a gente precisa resolver umas coisas. Tem uns documentos aqui que a senhora precisa assinar. Que tipo de documentos, filha? Perguntei, fingindo ainda estar confusa. São papéis do seu tratamento, mãe. E do asilo. A senhora vai gostar de lá. Tem outras pessoas da sua idade. Tem enfermeiros cuidando da senhora 24 horas. Asilo. Ela estava falando abertamente sobre o asilo, achando que eu estava drogada demais para entender. Beatriz, falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não vou assinar nada. E não vou para asilo nenhum. Ela parou, me olhou com surpresa. Mãe, a senhora está confusa. Vamos esperar o Rogério chegar para conversarmos melhor. Eu não estou confusa, Beatriz. Eu estou muito lúcida e sei exatamente o que vocês estão tentando fazer comigo. Foi aí que vi o medo nos olhos da minha filha. O medo de quem foi descoberta no meio de um crime. E era só o começo da minha vingança. Porque se eles achavam que uma mulher de 78 anos não sabia se defender, iam descobrir que essa vovó havia aprendido a lutar muito antes deles nascerem. E quando uma vovó decide partir para a guerra, ela não luta apenas para ganhar. Ela luta para ensinar uma lição que nunca mais vai ser esquecida. O silêncio que se instalou na sala naquele momento foi o mais pesado que já senti na vida. A Beatriz me olhava como se estivesse vendo um fantasma, com aqueles olhos arregalados de quem acabou de descobrir que o morto ressuscitou. Suas mãos tremiam segurando a pasta de documentos, e eu podia ver o desespero crescendo no rosto dela como uma mancha se espalhando. Mãe, a senhora não está entendendo direito. Ela balbuciou, tentando manter a farsa. A senhora está confusa, precisa tomar o remédio. Beatriz,
Eu disse, me levantando devagar da poltrona azul marinho, sentindo as pernas ainda meio bambas depois de 3 meses sendo drogada. Eu sei de tudo. Sei do alprazolam que o Rogério me dava todo dia. Sei dos documentos falsos. Sei do Dr. Henrique que vocês pagaram para assinar aquele laudo mentiroso. E sei que vocês iam me enfiar no asilo São Vicente para roubar minha casa. A pasta caiu das mãos dela no chão, espalhando papéis por toda a sala. Era como se eu tivesse dado um tapa na cara dela, mas um tapa feito de verdades que ela não conseguia mais esconder. Como é que a senhora... Ela murmurou, e depois sua voz ficou mais alta, desesperada. Mãe, a senhora está delirando. Isso é coisa da sua cabeça. Rogério, Rogério, vem aqui rápido. Eu ouvi a chave na porta da frente naquele exato momento. O Rogério estava chegando do trabalho, provavelmente com mais algum remédio roubado da distribuidora farmacêutica para me manter dopada. Mas desta vez, ele ia encontrar uma Yolanda bem diferente da vovó confusa que ele esperava. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, entrando na sala e vendo os papéis espalhados no chão. A Beatriz com cara de pânico e eu de pé, com os braços cruzados, olhando para ele com uma firmeza que fazia muito tempo que eu não sentia. Rogério, falei, e minha voz saiu tão firme que até eu me surpreendi. Chegou a hora de vocês dois pararem de fingir. Eu sei de tudo que vocês fizeram comigo nos últimos 3 meses. Ele olhou para a Beatriz, depois para mim, e eu vi o exato momento em que entendeu que o jogo tinha acabado. O rosto dele ficou vermelho, depois pálido, e as mãos começaram a tremer. Dona Yolanda, eu não sei do que a senhora está falando. Não minta para mim, Rogério, exploi, e senti toda a raiva de 3 meses acumulada saindo de uma vez. Você trabalha numa distribuidora farmacêutica e tem acesso a medicamentos controlados. Todo santo dia você me trazia aquele maldito alprazolam para me deixar dopada e confusa. E sabe por quê? Para que eu assinasse qualquer papel que vocês colocassem na minha frente. A Lia apareceu correndo do quarto dela, atraída pelos gritos. Os olhinhos dela estavam assustados, mas quando me viu de pé, confrontando os pais dela, eu vi um brilho de alívio. Finalmente, a vovó havia acordado de verdade. Vovó? Ela sussurrou. Está tudo bem, minha princesa, eu disse, sem tirar os olhos do Rogério e da Beatriz. A vovó só está conversando com seus pais sobre umas mentiras que eles andaram contando. Mentiras? A Beatriz gritou, tentando retomar o controle da situação. Mãe, a senhora está doente, a senhora tem demência, o médico disse. Qual médico, Beatriz? Perguntei, dando um passo na direção dela. O Dr. Henrique Morato, aquele que vocês pagaram para fazer um laudo falso? Aquele que o Rogério conhece por causa dos favores da distribuidora? O Rogério ficou branco como uma parede. Branco de uma forma que só quem foi pego no flagra de um crime fica. Como é que a senhora... Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Como é que eu sei? Porque ontem eu fui no Dr. Fernando Almeida, o geriatra do Hospital das Clínicas. Lembra dele, Beatriz? Aquele menino que comia meus brigadeiros quando era criança? Ele me examinou completamente e sabe o que descobriu? Que eu não tenho demência nenhuma, que eu estou em perfeitas condições mentais, que o único problema que eu tinha era que estava sendo envenenada. E vocês que estão acompanhando essa história conseguem imaginar o que é descobrir que pessoas que você ama são capazes de te drogar por 3 meses seguidos, que são capazes de falsificar documentos, mentir para médicos, planejar te internar num asilo, tudo para roubar sua casa? Como é que o coração de uma mãe aguenta uma traição dessas? A Beatriz começou a chorar, mas não era choro de arrependimento. Era choro de desespero de quem foi descoberta. Mãe, a gente precisava, a gente está devendo muito dinheiro, o Rogério pode perder o emprego, nós íamos cuidar da senhora no asilo, íamos visitar todo fim de semana. Cuidar de mim? Eu ri, mas era um riso amargo, sem graça nenhuma. Beatriz, durante 45 anos eu criei você sozinha nesta casa. Trabalhei 16 horas por dia fazendo doces para dar uma vida digna para você. Paguei seus estudos, seu casamento, ajudei vocês quando a Lia nasceu.
E agora você vem me dizer que ia me cuidar num asilo depois de me roubar? O Rogério tentou uma última cartada. Dona Yolanda, a senhora não entende? A gente só queria que a senhora ficasse num lugar melhor, com pessoas qualificadas para cuidar de idosos. Lugar melhor? Explodi de novo. Vocês queriam era vender minha casa para pagar as dívidas de vocês. Eu ouvi vocês conversando ontem à noite, quando achavam que eu estava drogada. Ouvi vocês planejando comprar um apartamento no Taquaral com o dinheiro da venda da minha casa. A Lia, que estava escutando tudo em silêncio, de repente falou com aquela voz fininha de criança, mas cheia de coragem. Papai, por que vocês fizeram isso com a vovó? Por que vocês mentiram? O Rogério olhou para a filha dele e eu vi algo se quebrando. Dentro dele. Talvez a ficha finalmente tivesse caído de que ele não era apenas um marido desesperado tentando resolver problemas financeiros. Ele era um criminoso que havia drogado uma idosa, falsificado documentos e planejado um roubo. E sua própria filha, de 9 anos, estava vendo quem ele realmente era. Lia, vai para o seu quarto. A Beatriz ordenou, mas a menina não saiu do lugar. Não! A Lia gritou e foi correndo se agarrar na minha perna. Eu quero ficar com a vovó. Vocês são malvados. Vocês fizeram a vovó ficar doente. Foi nesse momento que a campainha tocou. 3 toques longos, exatamente como eu havia combinado com o Dr. Fernando. Quem é? A Beatriz perguntou nervosa. É a ajuda que eu chamei, respondi, caminhando até a porta. Porque quando uma pessoa idosa está sendo vítima de crime, ela não fica quieta. Ela chama reforço. Abri a porta e lá estava o Dr. Fernando, não sozinho, mas acompanhado de um homem de terno que se apresentou como Dr. Carlos Mendes, advogado especialista em direito do idoso, e uma mulher uniformizada que era assistente social do Ministério Público. Boa noite, Dona Yolanda, disse o Dr. Fernando. Estes são os profissionais que eu falei para a senhora. Eles vieram para documentar oficialmente a situação. A Beatriz e o Rogério ficaram paralisados. Era como se tivessem visto a polícia chegando para prendê-los. E de uma certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. Dona Yolanda Silva Santos? Perguntou a assistente social, uma mulher alta e séria chamada Doutora Patrícia Oliveira. Recebemos uma denúncia de maus-tratos contra idoso. Podemos entrar? Claro que podem, respondi, abrindo a porta completamente. Eu tenho muita coisa para contar para vocês. O doutor Carlos Mendes olhou ao redor da sala, viu os papéis espalhados no chão, a Beatriz e o Rogério claramente em pânico e a Lia agarrada na minha perna. Antes de mais nada, ele disse, tirando um gravador digital do bolso. Com a permissão de todos os presentes, eu gostaria de gravar esta conversa para fins legais. Estamos aqui investigando possíveis crimes contra a pessoa idosa. Crimes? A Beatriz tentou protestar. Nós não cometemos crime nenhum. Nós só estávamos cuidando da minha mãe. Cuidando? O Dr. Fernando repetiu, mostrando uma pasta que havia trazido. Dona Beatriz, aqui estão os exames que eu fiz hoje na sua mãe. Exames neurológicos, cognitivos, de memória. Sua mãe não tem demência. Ela está em perfeitas condições mentais. Mas sabe o que eu encontrei no sangue dela? Vestígios de alprazolam. Uma dose muito alta, incompatível com qualquer prescrição médica responsável. O doutor Carlos Mendes se dirigiu ao Rogério. O senhor trabalha numa distribuidora farmacêutica, correto? Trabalho? Sim, o Rogério murmurou. E tem acesso a medicamentos controlados? Bem, é parte do trabalho. Entendo. Doutora Patrícia, ele se virou para a assistente social. A senhora poderia verificar os documentos que estão espalhados no chão? Dona Yolanda me informou que há procurações e contratos assinados sem o conhecimento dela. A doutora Patrícia começou a recolher os papéis, examinando cada um com atenção profissional. Quando ela chegou no laudo do Dr. Henrique, fez uma cara de nojo. Este laudo é de Henrique Morato, ela disse para o Dr. Carlos Mendes. Esse médico está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina por fazer laudos falsos. Perfeito, o advogado respondeu. Isso significa que temos falsificação de documento público, apropriação indébita, maus tratos contra idoso e possivelmente associação criminosa. Vocês conseguem imaginar a sensação que eu estava tendo?
Depois de 3 meses sendo tratada como louca, como incapaz, como um fardo, finalmente havia pessoas sérias, profissionais competentes, reconhecendo que eu havia sido vítima de crimes graves. Era como se depois de muito tempo afogando, eu finalmente conseguisse respirar. Eu quero fazer uma denúncia formal, declarei. Quero que eles paguem por tudo que fizeram comigo. A Beatriz se jogou no chão, chorando. Mãe, por favor, eu sou sua filha. Você vai destruir nossa família. Você vai mandar o pai da sua neta para a cadeia. Beatriz, eu falei, e minha voz não estava mais com raiva. Estava cansada, triste, decepcionada de um jeito que não tem como explicar. Você destruiu nossa família no momento que decidiu me drogar para me roubar. Eu não fiz isso. Vocês fizeram. A Lia largou minha perna e foi até a mãe dela, que estava chorando no chão. Mamãe, ela disse com aquela sabedoria que às vezes as crianças têm, você fez uma coisa muito feia com a vovó, e agora você tem que pedir desculpa. Mas a Beatriz não pediu desculpa. Em vez disso, ela se levantou do chão com uma fúria que eu nunca tinha visto. Você quer saber de uma coisa, mãe? Eu não me arrependo de nada. A senhora é velha, teimosa, e só atrapalha a nossa vida. Esta casa está caindo aos pedaços. A senhora não sai daqui para nada. Vive falando dos doces que fazia como se fosse a mulher mais importante do mundo. Nós tínhamos direito de ter uma vida melhor. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz firme do doutor. Carlos Mendes. Dona Beatriz, a senhora acabou de confessar, na frente de testemunhas qualificadas e com gravação, que não se arrepende de ter drogado sua mãe idosa para apropriar-se dos bens dela. Esta confissão será usada no processo criminal que será aberto contra a senhora e seu marido. Foi aí que o Rogério finalmente quebrou. Não! Beatriz, cala a boca! Você está piorando tudo! Ele se virou para mim, desesperado. Dona Yolanda, a gente pode conversar, a gente pode devolver tudo, a gente pode esquecer essa história toda. Não pode não, Rogério, eu respondi. Porque se eu esquecer, vocês vão fazer isso com outra pessoa. E eu não vou permitir que outras famílias passem pelo que eu passei. A doutora Patrícia se aproximou de mim. Dona Yolanda, a senhora tem algum lugar seguro para ficar esta noite? Porque a partir de agora, considerando a gravidade da situação e o risco que a senhora pode estar correndo, nós recomendamos que a senhora não permaneça sozinha com os acusados. E a Lia? Perguntei, olhando para minha neta. O que acontece com ela? Temporariamente, enquanto os fatos são investigados, seria melhor que ela ficasse com algum familiar que não esteja envolvido na situação. A Lia correu para mim. Vovó, eu quero ficar com você. Eu não quero ficar com eles. Meu coração se partiu. Uma criança de 9 anos tendo que escolher entre os pais criminosos e a avó vítima. Que mundo era esse que nós criamos? Minha princesa, eu disse, ajoelhando para ficar na altura dela. Você vai ficar comigo sim. Nós vamos cuidar uma da outra. O doutor Fernando se aproximou. Dona Yolanda, a senhora pode ficar na minha casa esta noite. Minha esposa já preparou o quarto de hóspedes. E amanhã, nós vamos ao Ministério Público para formalizar toda a denúncia. Enquanto eu arrumava algumas roupas para mim e para a Lia, ouvi a doutora Patrícia explicando para a Beatriz e o Rogério que eles estavam sendo formalmente notificados de que responderiam processo por crimes contra idoso, que teriam que se apresentar no Ministério Público na semana seguinte e que todos os bens relacionados ao caso estavam sendo bloqueados judicialmente. Isso significa, explicou o doutor Carlos Mendes, que a casa não pode ser vendida, que qualquer movimentação financeira suspeita será investigada e que vocês estão proibidos de se aproximar da dona Yolanda ou de tentar influenciá-la de qualquer forma. Quando eu estava saindo da casa onde havia morado por 45 anos, carregando uma mala pequena e com a Lia ao meu lado, a Beatriz gritou da porta: Mãe, a senhora vai se arrepender, a senhora está destruindo sua própria família. Eu parei, me virei e olhei para ela pela última vez. Beatriz, eu disse, eu não destruí minha família. Eu salvei o que restou dela. E saí de lá com a cabeça erguida, sabendo que a guerra estava apenas começando. Porque quando alguém mexe com uma vovó brasileira, essa vovó não descansa até que a justiça seja feita. Completamente. E sem dó.
Na manhã seguinte, acordei na casa do Dr. Fernando com uma sensação estranha. Pela primeira vez em 3 meses, minha cabeça estava completamente limpa. Não havia aquela névoa química que me deixava confusa o dia inteiro. Não havia aquela sonolência que me fazia questionar se eu estava ficando louca. Era como se tivesse saído de um pesadelo e finalmente conseguisse enxergar a realidade com clareza. A Lia estava dormindo ao meu lado na cama de hóspedes, com aquele rostinho sereno que só as crianças conseguem ter mesmo no meio de uma tempestade familiar. Pobrezinha. Aos 9 anos, estava vivenciando o divórcio traumático dos pais, descobrindo que eles eram criminosos e tendo que escolher entre ficar com eles ou comigo. Que peso para carregar numa idade tão pequena. Vó, ela sussurrou, abrindo os olhinhos. Você está bem? Estou ótima, minha princesa, respondi, passando a mão no cabelo dela. Hoje a vovó vai resolver tudo isso. Hoje a justiça vai começar a ser feita. A esposa do Dr. Fernando, Dona Carmen, havia preparado um café da manhã completo para nós. Pão quentinho, café forte, frutas, queijo. Fazia muito tempo que eu não sentia o gosto real da comida. Durante 3 meses, com a cabeça dopada, tudo parecia sem sabor, sem textura. Agora, cada mordida era uma pequena vitória contra quem havia tentado me roubar, até mesmo o prazer de uma refeição. Dona Yolanda, disse o Dr. Fernando, se juntando a nós na mesa. Hoje, às 9 da manhã, nós temos o encontro no Ministério Público. A doutora Mariana Siqueira, que é promotora especialista em crimes contra idosos, vai receber pessoalmente sua denúncia. Dr. Fernando, perguntei, o senhor acha que eles podem realmente ir para a cadeia? Dona Yolanda, o que eles fizeram com a senhora são crimes graves, múltiplos crimes. Não é só uma questão de família brigando por dinheiro, é violação dos direitos humanos de uma pessoa idosa. Ele pegou uma pasta e começou a listar. Temos falsificação de documento público, apropriação indébita, maus tratos contra idoso, medicação forçada sem prescrição médica, cárcere privado psicológico. A Lei 10.741, o Estatuto do Idoso, é muito clara sobre essas situações. Cárcere privado psicológico. Nunca tinha ouvido essa expressão, mas era exatamente isso que eles haviam feito comigo. Me prenderam numa cadeia química, me transformaram numa prisioneira da própria mente. E o médico que fez o laudo falso? Perguntei. Ah, o Dr. Henrique Morato também vai responder processo. Ontem à noite eu conversei com o Conselho Regional de Medicina. Eles já estavam investigando ele por outras denúncias similares. O caso da senhora pode ser a gota d'água que vai caçar o registro dele definitivamente. A Lia estava ouvindo tudo em silêncio, comendo seu pão com manteiga. Vó, ela perguntou, o que vai acontecer com a mamãe e o papai? Como é que eu explico para uma criança que os pais dela provavelmente vão ser condenados criminalmente? Como é que eu equilibro a necessidade de justiça com o amor que uma neta tem pelos pais, mesmo eles sendo criminosos? Lia, minha linda, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Quando alguém faz coisas erradas, especialmente coisas que machucam outras pessoas, existe algo chamado consequência. As consequências servem para que a pessoa aprenda que não pode mais fazer aquelas coisas ruins. E eles vão aprender? Ela perguntou com aqueles olhinhos inocentes. Eu espero que sim, princesa. Eu espero que sim. Às 9 da manhã, estávamos no Ministério Público. A doutora Mariana Siqueira era uma mulher de uns 40 anos, séria, competente, que me fez sentir desde o primeiro momento que estava sendo levada a sério. Não como uma velhinha confusa reclamando da família, mas como uma vítima de crimes graves que merecia justiça. Dona Yolanda, ela disse, eu já analisei preliminarmente a documentação que o Dr. Fernando me enviou ontem. E quero que a senhora saiba que este é um dos casos mais graves de violência contra idoso que já passou pela minha mesa. Ela ligou um gravador e começou a tomar meu depoimento formal. Durante 2 horas, eu contei tudo. Desde o primeiro dia que comecei a tomar o alprazolam, passando pelos 3 meses de confusão mental, até a descoberta de todos os documentos falsos. A doutora Mariana fazia perguntas específicas, querendo detalhes de datas, horários, testemunhas.
A senhora se lembra de algum momento específico em que se sentiu coagida a assinar algum documento? Lembro sim. No início de setembro, a Beatriz chegou em casa com uns papéis que ela disse que eram do plano de saúde. Eu estava tão confusa que mal conseguia ler direito, mas ela ficou insistindo que eu assinasse rapidamente porque o prazo estava vencendo. E a senhora assinou? Assinei. Mas agora eu sei que aqueles papéis não eram do plano de saúde. Eram documentos me declarando incapaz de administrar meus próprios bens. A doutora Mariana balançou a cabeça com indignação. Dona Yolanda, isso que a senhora viveu tem um nome técnico. Violência patrimonial contra idoso, combinada com violência psicológica. E são crimes hediondos. Crimes hediondos. Minha própria filha havia cometido crimes hediondos contra mim. Doutora, perguntei, eu quero saber uma coisa. Esse tipo de coisa acontece muito? Infelizmente, sim. Estatisticamente, 70% dos crimes contra idosos são cometidos por familiares. Filhos, netos, genros, noras. Pessoas que deveriam proteger acabam sendo os agressores. E vocês que estão acompanhando essa história, conseguem acreditar nisso? Que 70% dos crimes contra idosos são cometidos pela própria família? Quantas outras Yolandas pelo Brasil estão sendo drogadas neste exato momento por filhos gananciosos? Quantas casas estão sendo roubadas enquanto os pais idosos acham que estão apenas descansando com um remedinho para o nervosismo? Depois do depoimento, a doutora Mariana me levou para conhecer outras pessoas da equipe. Tinha um investigador especializado em crimes financeiros, um psicólogo que trabalhava com vítimas de violência familiar e até uma assistente social que me explicou todos os meus direitos. Dona Yolanda, disse a assistente social, a senhora precisa saber que, além do processo criminal, a senhora pode entrar com um processo civil para reaver todos os prejuízos materiais e morais. A casa, o dinheiro que foi movimentado ilegalmente e também uma indenização pelos danos psicológicos. Danos psicológicos. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas era verdade. 3 meses achando que estava ficando louca, me sentindo um fardo para a família, perdendo a confiança em mim mesma. Isso tinha machucado minha alma de uma forma que talvez nunca mais sarasse completamente. E a Lia? Perguntei. O que acontece com minha neta? Por enquanto, ela fica com a senhora. Mas nós vamos precisar fazer uma avaliação psicológica com ela para entender melhor como toda essa situação a afetou. Quando saímos do Ministério Público, já era meio-dia. A Lia estava quieta, processando tudo o que havia escutado. Eu também estava exausta emocionalmente. Falar sobre tudo o que havia acontecido, reviver cada momento de humilhação e traição, era como arrancar uma cicatriz que ainda não havia terminado de formar. Vó, a Lia disse, enquanto caminhávamos de volta ao carro do Dr. Fernando. Eu posso continuar morando com você para sempre? Claro que pode, minha princesa. Se for isso que você quiser. É isso que eu quero. Eu gosto mais de você do que deles. Meu coração se apertou. Uma criança de 9 anos não deveria ter que escolher entre a avó e os pais. Mas se os pais são criminosos que drogaram a avó para roubar a casa da família, o que mais ela poderia fazer? No caminho para casa, o Dr. Fernando recebeu uma ligação no Viva Voz. Dr. Fernando, aqui é o Dr. Carlos Mendes. Eu tenho novidades sobre o caso da Dona Yolanda. Pode falar, Dr. Carlos. O Rogério perdeu o emprego hoje. A distribuidora farmacêutica descobriu que ele estava desviando medicamentos controlados e demitiu ele por justa causa. E tem mais, eles vão entrar com uma queixa-crime própria contra ele por furto. Furto. Além de me drogar, o Rogério havia roubado a própria empresa. O homem era um criminoso completo. E a Beatriz? Perguntei. A Beatriz está tentando contratar um advogado, mas está difícil. Nenhum escritório sério quer pegar um caso desse tipo. É indefensável. Indefensável. Como é que se defende uma filha que drogou a própria mãe durante 3 meses para roubar a casa dela? Mas eu tenho uma informação que vai interessar muito a senhora, Dona Yolanda. Continuou o Dr. Carlos. Nós descobrimos que essa não foi a primeira vez que eles tentaram algo assim. Como assim? Perguntei, sentindo o sangue gelar. Eles tentaram fazer a mesma coisa com a mãe do Rogério no ano passado. A dona Eulália, de 82 anos, que mora em Valinhos.
Só que ela teve sorte. Um vizinho desconfiou e chamou a polícia antes que eles conseguissem concluir o golpe. Golpe. Isso que eles haviam feito comigo era um golpe que eles já tinham tentado antes. Não foi um momento de desespero financeiro. Foi um plano premeditado de duas pessoas que haviam escolhido ser criminosas profissionais especializadas em roubar idosos da própria família. Dr. Carlos, falei, sentindo uma raiva fria subindo pela coluna. Eu quero que eles paguem por tudo. Não só pelo que fizeram comigo, mas pela Dona Eulália também. Pode deixar, Dona Yolanda. A justiça vai ser feita. Quando chegamos na casa do Dr. Fernando, tinha uma surpresa me esperando. A Dona Carmen havia ligado para várias das minhas antigas clientes, contando o que havia acontecido. E elas haviam se organizado para fazer uma vaquinha e me trazer doces caseiros, flores, cartões de apoio. Dona Yolanda! Gritou a Marilene, que havia sido minha cliente por 15 anos. Nós soubemos de tudo. Como é que a Beatriz foi capaz de fazer uma coisa dessas? Era estranho estar cercada por pessoas que realmente se importavam comigo depois de 3 meses me sentindo como um fardo. A Dona Vera, que sempre encomendava bolos para os aniversários dos netos, estava chorando. Dona Yolanda, a senhora sempre foi tão boa para todo mundo. Como é que uma filha faz isso com a própria mãe? Gente, eu disse tentando não chorar. Vocês não precisavam ter se incomodado. Incomodado? Disse a Conceição, que havia sido minha amiga por mais de 20 anos. Dona Yolanda, a senhora é família para nós. Quando soubemos que aquela desgraçada da Beatriz estava drogando a senhora, ficamos furiosas. Foi aí que a Lia se aproximou de mim. Vó, todas essas pessoas gostam muito de você, né? Gostam sim, minha linda. Então você nunca foi um fardo. Você é uma pessoa importante. Do nada, comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Durante 3 meses, dopada e confusa, eu havia acreditado que era mesmo um problema para todo mundo. Que estava ficando velha e inútil. Que minha família estava cuidando de mim por obrigação. Mas ali, cercada por pessoas que realmente me amavam, eu redescobri quem eu realmente era. Não era a velhinha confusa que a Beatriz e o Rogério haviam criado com drogas. Eu era a Dona Yolanda, a doceira que havia alimentado famílias inteiras por décadas, que havia consolado mães em momentos difíceis, que havia feito parte da história de centenas de pessoas em Campinas. Dona Yolanda, disse a Marilene, nós queremos que a senhora saiba que se precisar de qualquer coisa mesmo, é só falar. E outra coisa, a gente conversou e decidiu que quando esse processo terminar, nós vamos fazer uma festa para a senhora. Uma festa de vitória. Uma festa de vitória. Eu gostei da ideia. Naquela noite, depois que todas as amigas foram embora, eu estava arrumando a Lia para dormir quando ela me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Vó, você tem raiva de mim? Raiva? Por que eu teria raiva de você, minha princesa? Porque eu sou filha deles. Porque metade de mim veio da mamãe e metade do papai. Meu coração se despedaçou. Uma criança de 9 anos achando que era culpada pelos crimes dos pais. Lia, eu disse sentando na cama ao lado dela. Olha bem para a vovó. Você não tem culpa nenhuma do que seus pais fizeram. Nenhuma. Você é uma menina corajosa, inteligente e bondosa. Você foi a primeira pessoa a perceber que algo estava errado e me ajudou a descobrir a verdade. Você é minha heroína. Mesmo? Mesmo. E sabe o que mais? Mesmo que metade de você veio da sua mãe e metade do seu pai, você vai escolher que tipo de pessoa quer ser. E eu já sei que você vai escolher ser boa. Ela me abraçou forte. Vó, eu quero ser igual a você quando crescer. Melhor que eu, minha linda. Você vai ser melhor que eu. Mas antes de ela adormecer, a Lia disse uma coisa que me fez ter certeza de que minha vingança estava apenas começando. Vó, a mamãe ligou hoje de tarde quando você estava no Ministério Público. Ligou? O que ela queria? Ela disse que se eu não voltar para casa, ela vai contar para todo mundo que você me sequestrou. Sequestrou. A Beatriz estava desesperada o suficiente para tentar me acusar de sequestro por estar cuidando da minha própria neta. Mas se ela queria guerra, ia ter guerra.
E eu ia mostrar para ela que uma vovó de 78 anos que sobreviveu a 45 anos, criando uma filha sozinha, não ia se intimidar com ameaças de uma criminosa desesperada. Na manhã seguinte, eu acordei com uma ligação do Dr. Carlos Mendes às 7 da manhã. Dona Yolanda, a senhora precisa vir urgente para o Ministério Público. A Beatriz esteve aqui ontem à noite tentando registrar um boletim de ocorrência contra a senhora por sequestro e cárcere privado da Lia. Sequestro. Cárcere privado. As mesmas acusações que ela e o Rogério deveriam responder, ela estava tentando virar contra mim. Dr. Carlos, eles conseguiram registrar o boletim? Conseguiram, mas não se preocupe. A doutora Mariana já está ciente da situação e preparou uma estratégia. Na verdade, isso pode ter sido a melhor coisa que poderia ter acontecido para o nosso caso. Como assim? A senhora vai entender quando chegar aqui. Traga a Lia, é importante que ela esteja presente. Quando chegamos no Ministério Público, a doutora Mariana nos recebeu com um sorriso que misturava indignação e satisfação. Dona Yolanda, sua filha acaba de cometer o erro mais burro que um criminoso pode cometer. Ela atacou uma vítima que está sendo protegida pelo Estado. E fez isso na frente de autoridades. O que aconteceu exatamente? Ela veio aqui ontem às 8 da noite, alterada, gritando que a senhora havia sequestrado a neta dela. Disse que a senhora estava mentalmente incapaz, que havia inventado toda a história dos medicamentos e que estava manipulando uma criança contra os próprios pais. A doutora Mariana abriu uma pasta na mesa. O problema é que quando ela foi fazer essas acusações, eu perguntei se ela tinha provas. E sabe o que ela respondeu? Que não precisava de provas porque eu que deveria investigar e descobrir que a senhora era uma mentirosa senil. E aí eu perguntei se ela estava ciente de que estava acusando formalmente uma idosa de sequestro. E ela disse que sim, que queria que a senhora fosse presa imediatamente. A doutora Mariana sorriu de um jeito que me fez entender que a Beatriz havia se metido numa enrascada ainda maior. Dona Yolanda, quando um réu criminal tenta intimidar ou atacar a vítima durante uma investigação, isso se chama obstrução da justiça. É um crime adicional que pode aumentar significativamente a pena. Obstrução da justiça. A Beatriz, na tentativa desesperada de me prejudicar, havia se enterrado ainda mais. Mas tem mais, continuou a promotora. Como ela insistiu muito que a senhora havia sequestrado a Lia, eu ofereci para que ela conversasse com a criança na presença de uma psicóloga, para verificar se havia sinais de coação ou manipulação. E ela aceitou? Aceitou. E foi aí que tudo desmoronou para ela. A doutora Mariana se virou para a Lia, que estava sentada quietinha ao meu lado. Lia, você pode contar para sua avó o que aconteceu ontem? A Lia olhou para mim com aqueles olhinhos sérios de quem havia vivido coisas pesadas demais para a idade. Vó, a mamãe tentou me convencer a mentir. Ela disse que se eu não falasse que você me obrigou a ficar com você, ela e o papai iam para a cadeia, e que se eles fossem presos, seria culpa minha. Meu coração se partiu. A Beatriz havia tentado manipular uma criança de 9 anos para me incriminar. E o que você respondeu, minha princesa? Eu disse para a psicóloga que você nunca me obrigou a nada, que eu escolhi ficar com você porque vocês faziam coisas ruins com você, e que eu tinha medo deles. A doutora Mariana continuou. A psicóloga concluiu que a criança não apresenta nenhum sinal de manipulação ou coação. Pelo contrário, ela demonstra vínculos afetivos saudáveis com a senhora e medo genuíno dos pais. O laudo psicológico recomenda que a guarda permaneça com a avó. Guarda. Eu ia ter a guarda oficial da Lia. Mas, dona Yolanda, a promotora disse, ficando séria novamente, eu preciso avisar que as coisas vão ficar mais difíceis a partir de agora. A Beatriz e o Rogério estão desesperados, e pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis. Como se fosse uma profecia, naquele exato momento meu celular tocou. Era a Beatriz. Atende, dona Yolanda, disse a doutora Mariana, mas coloque no viva voz. Eu quero que isso seja registrado. Alô? Mãe! A voz da Beatriz estava histérica do outro lado da linha. Que porcaria é essa que você está fazendo comigo? Você enlouqueceu de vez? Beatriz, eu estou no Ministério Público. Você está no viva voz. Eu não me importo. Você vai parar com essa palhaçada agora mesmo.
Você vai devolver minha filha e vai parar de inventar mentiras sobre nós. A doutora Mariana fez sinal para eu continuar a conversa. Beatriz, eu não inventei nada. Você e o Rogério me drogaram durante 3 meses para roubar minha casa. Mentira! Você está senil, mãe. Você não lembra direito das coisas. A gente só estava cuidando da senhora. Cuidando? Vocês falsificaram documentos, me declararam incapaz, conseguiram um laudo médico falso. A senhora estava incapaz. A senhora é velha, teimosa, não consegue mais cuidar de si mesma. A gente fez o que tinha que fazer. A doutora Mariana arregalou os olhos. A Beatriz havia acabado de confessar os crimes novamente, desta vez sendo gravado oficialmente. Beatriz, continuei, e a dona Eulália, a mãe do Rogério, vocês também estavam cuidando dela quando tentaram fazer a mesma coisa? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, pesado. Como é que você... Ela murmurou. Como é que eu sei? Porque eu descobri tudo, Beatriz. Descobri que vocês são criminosos profissionais que se especializam em roubar idosos da própria família. Descobri que isso não foi desespero financeiro. Foi um plano calculado. Mãe... Agora a voz dela estava chorosa, desesperada. Por favor, você vai destruir nossa família. Eu não destruí nossa família, Beatriz. Vocês destruíram quando decidiram me drogar para me roubar. Mas eu sou sua filha. Eu sou sangue do seu sangue. Como você consegue fazer isso comigo? E sabe qual foi a resposta que saiu da minha boca? Uma resposta que eu mesma não esperava, mas que vinha lá do fundo da minha alma ferida. Beatriz, você parou de ser minha filha no momento que colocou aquele primeiro comprimido na minha boca. Uma filha não droga a própria mãe. Uma filha não rouba da pessoa que a criou. Uma filha não tenta internar a mãe num asilo para ficar com os bens dela. Você se transformou numa estranha que mora na casa que eu construí. O choro do outro lado da linha ficou mais alto. Então é isso? Você escolhe essa menina de 9 anos no lugar da filha que você criou durante 56 anos? Eu escolho a justiça, Beatriz. E escolho proteger uma criança que teve coragem de me ajudar quando todos os adultos da vida dela a traíram. Você vai se arrepender disso, mãe. Quando eu e o Rogério estivermos presos, quando a Lia crescer e te abandonar, você vai se arrepender de ter destruído sua própria família. Pode ser, respondi. Mas pelo menos vou conseguir dormir à noite sabendo que fiz a coisa certa. E desliguei o telefone. A doutora Mariana desligou o gravador e sorriu. Dona Yolanda, com essa gravação, o caso está praticamente fechado. Temos confissão completa, incluindo a admissão de que eles tentaram fazer o mesmo com outra idosa. Isso vai facilitar muito o trabalho do juiz. 3 meses depois, eu estava na fila do tribunal, esperando para ouvir a sentença. A Lia estava ao meu lado, de mãos dadas comigo. O doutor Fernando e sua esposa também vieram para me apoiar. Várias das minhas antigas clientes estavam lá. Era como se uma pequena multidão tivesse se organizado para ver a justiça sendo feita. A Beatriz e o Rogério estavam do outro lado da sala, com um advogado dativo que claramente não queria estar ali. Eles evitavam olhar na minha direção. Quando o juiz começou a ler a sentença, eu senti meu coração acelerar. Considerando as provas apresentadas, os depoimentos colhidos, os laudos médicos e psicológicos, este juízo condena os réus Beatriz Silva Santos e Rogério Costa Mendes pelos crimes de maus-tratos contra idoso, apropriação indébita, falsificação de documento público e obstrução da justiça. A voz do juiz ecoava pela sala. Beatriz Silva Santos é condenada a 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, mais pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50 mil à vítima. Rogério Costa Mendes é condenado a 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, mais pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30 mil à vítima. 5 anos. 4 anos e meio. Eles iam passar anos na cadeia por causa do que fizeram comigo. Além disso, continuou o juiz, a guarda definitiva da menor Lia Santos Mendes fica concedida à avó materna, Yolanda Silva Santos, considerando o superior interesse da criança. Guarda definitiva.
A Lia era oficialmente minha neta, não apenas de coração, mas por lei. Quando saímos do tribunal, a Lia me perguntou: Vó, você está feliz? Era uma pergunta mais difícil do que parecia. Eu estava satisfeita? Sim. Sentia que a justiça havia sido feita? Sim. Mais feliz? Lia, minha princesa, eu não sei se feliz é a palavra certa. Eu estou aliviada, estou em paz e estou orgulhosa de ter conseguido lutar pelos meus direitos. E você está triste porque eles vão ficar presos? Um pouco, sim. Mesmo depois de tudo que fizeram, eles ainda são sua mãe e seu pai. E a Beatriz ainda é a filha que eu criei. É complicado. 6 meses depois, eu estava de volta na minha casa. Minha casa de verdade, não a casa do Dr. Fernando. A justiça havia determinado que todos os documentos falsificados fossem anulados e que a propriedade retornasse integralmente para mim. A Lia estava no quintal, brincando com uma boneca que as clientes haviam dado para ela. Eu estava na cozinha, o meu lugar favorito do mundo, fazendo brigadeiros. Fazia quase 1 ano que eu não cozinhava, mas as mãos lembravam cada movimento, cada receita. O cheiro de chocolate encheu a casa. Era o cheiro da minha identidade sendo reconstituída, da minha dignidade sendo recuperada. A campainha tocou. Era a Marilene, uma das minhas clientes mais antigas. Dona Yolanda, vinha encomendar um bolo para o aniversário do meu neto. Pode fazer aquele de chocolate com morango que o senhor sempre fazia? Eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Claro que posso, Marilene. Quando é a festa? Sábado que vem. E Dona Yolanda? A gente estava conversando lá no grupo das mães e queríamos saber se a senhora não quer voltar a trabalhar com encomendas. Todo mundo está com saudade dos seus doces. Voltar a trabalhar. Reconstruir meu negócio. Recuperar minha identidade profissional. Sabe que é, Marilene? Eu acho que vou aceitar. Afinal, eu e a Lia precisamos nos sustentar, né? Naquela noite, quando estava deitando a Lia para dormir, ela me fez uma pergunta que me fez refletir sobre tudo que havíamos vivido. Vó, se a mamãe e o papai pedirem desculpa quando saírem da cadeia, você vai perdoar eles? Era uma pergunta difícil. Perdão não é a mesma coisa que esquecer. Perdão não significa aceitar que alguém volte a fazer parte da sua vida. Lia, perdoar é algo que fazemos mais por nós mesmos do que pela pessoa que nos machucou. Eu já perdoei seus pais, no sentido de que eu não fico mais com raiva o tempo todo. Mas isso não significa que eu vou deixar eles voltarem a fazer parte da nossa vida. Entendi. E você se arrepende de ter colocado eles na cadeia? Não, minha princesa, porque se eu não tivesse feito isso, eles iam continuar fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Às vezes, para proteger outras famílias, a gente tem que ter coragem de quebrar a nossa própria. 2 anos depois, eu estava na minha cozinha fazendo um bolo de aniversário para a Lia, que completava 11 anos. A casa estava cheia de amiguinhas dela, todas rindo e brincando. O negócio de doces havia voltado a funcionar completamente. Eu tinha uma agenda cheia de encomendas e havia até contratado uma ajudante, a Dona Sônia, uma senhora viúva que precisava de trabalho. A Lia estava estudando bem. Fazia terapia 1 vez por semana para lidar com tudo que havia vivido e havia se tornado uma menina ainda mais corajosa e empática. Às vezes eu olhava para ela e via não os genes da Beatriz ou do Rogério, mas a força da mulher que ela estava escolhendo se tornar. Eu tinha 80 anos, estava criando uma pré-adolescente, tocando um negócio e me sentindo mais viva do que nos últimos 10 anos. Engraçado como a vida dá voltas, né? A Beatriz e o Rogério haviam apelado da sentença, mas o recurso foi negado. Eles cumpririam a pena integralmente. 1 vez por mês, a Lia perguntava se queria visitá-los na cadeia. Até agora, ela sempre dizia que não. Eu respeitava a decisão dela. Naquela noite do aniversário da Lia, depois que todas as amiguinhas foram embora e a casa ficou quieta, nós duas ficamos na varanda olhando as estrelas. Vó, ela disse, obrigada por ter lutado por nós. Obrigada por ter me ajudado a descobrir a verdade, minha princesa. Você acha que nossa história vai ter final feliz? Olhei para ela, essa menina corajosa de 11 anos que havia escolhido ficar ao meu lado quando tudo desmoronou.
E percebi que o final feliz não era um destino futuro. Era o presente que estávamos vivendo. Lia, eu acho que nossa história já é um final feliz. Pode não ser o final que eu esperava quando você nasceu, mas é um final onde duas pessoas que se amam conseguiram ficar juntas e se proteger. E era verdade. Minha vingança havia sido completa. Não porque eu havia destruído quem me fez mal, mas porque eu havia reconstruído minha vida com dignidade. Havia protegido uma criança. Havia recuperado minha identidade. E havia provado para mim mesma que uma mulher de 78 anos ainda pode lutar e vencer quando a causa é justa. 3 anos depois de tudo começar, eu não era mais a Yolanda dopada e confusa que achava que estava ficando louca. Eu era a dona Yolanda que havia enfrentado criminosos, vencido no tribunal, recuperado sua casa, criado uma neta corajosa e reconstruído um negócio próspero. Às vezes, a melhor vingança não é destruir quem te fez mal. É reconstruir sua própria vida com uma força que você nem sabia que tinha. E quando as pessoas perguntam se eu me arrependo de ter denunciado minha própria filha, eu respondo: eu me arrependeria mais se tivesse ficado quieta e permitido que outros idosos passassem pelo que eu passei. Porque no final das contas, não era só sobre mim. Era sobre todas as vovós do Brasil que estão sendo drogadas neste exato momento por filhos criminosos. Era sobre mostrar que a justiça pode sim ser feita, mesmo quando vem tarde. Era sobre ensinar para a Lia que quando alguém te machuca, você não se vinga se rebaixando ao nível dessa pessoa. Você se vinga se erguendo mais alto do que jamais imaginou ser possível. Obrigada por acompanhar minha história até o fim. Se ela tocou você de alguma forma, se fez você pensar em algum idoso que pode estar precisando de ajuda, se inspirou você a nunca desistir de lutar pelos seus direitos, então minha vingança foi ainda mais completa do que eu imaginava. Porque a melhor vingança de todas é transformar sua dor em força para ajudar outras pessoas. E assim termina a história da vovó que se vingou usando a justiça como arma e o amor como escudo.